Oi pessoal, outro dia eu estava assistindo um podcast com o streamer Okabone, que ficou bem famoso por fazer reacts da série 90 Dias para Casar, e ele estava falando sobre uma malformação com a qual a filha mais nova dele nasceu. Vou deixar um trechinho aqui para vocês verem. Ela nasceu com crâniosinostose. Como que é o nome? Crâniosinostose. Crâniosinostose. Na verdade é uma malformação do crânio. Eu não sei se a palavra seria essa, mas é uma malformação do crânio. Então vocês viram que ela nasceu com uma malformação chamada crânioestenose ou crâniosinostose, que é o quê? É a junção dos ossos do crânio. O nosso crânio ele é formado por alguns ossos, que quando a gente é adulto eles já estão todos colados. Mas quando a gente nasce, o bebê tem esses ossos todos soltos ainda, para permitir que o cérebro do bebê cresça e não fique apertado ali dentro. E o crânio vai crescendo junto com o cérebro. Só que a criança que nasce com essa malformação, ela já nasce com esses ossos colados. E aí conforme o cérebro cresce, ele não tem espaço ali para expandir. Isso pode causar uma pressão no cérebro, pode causar cegueira, pode causar problemas no desenvolvimento da criança. Então é preciso fazer um procedimento cirúrgico para isso. Algumas crianças que nascem com a crânioestenose podem ter essa malformação associada a alguma síndrome. Algumas crianças, que é o caso da filha do Okabone, nasceu com a malformação sem nenhuma síndrome associada. E aí então o diagnóstico e o procedimento tem que ser feitos até no máximo 1 ano e meio da criança, porque justamente nesse período o cérebro cresce bastante, então ele vai precisar de espaço. E aí ele estava falando que ele foi na Sobrapar, que é uma instituição especializada em crânio e face, em Campinas, associada à Unicamp, e eles têm uma forma de fazer a cirurgia que eles mesmos ali, o Dr. Cássio, que desenvolveu essa técnica, que ela permite uma expansão um pouco maior do que algumas técnicas mais antigas, permitindo aí até 3 centímetros de expansão. E aí o Okabone estava falando que, inclusive, quando a filha dele fez a cirurgia, ele apelidou ali a filha dele de abelhinha, porque nesse procedimento ela ficava com 2 hastes ali na cabeça, que era o que fazia com que todos os dias eles tivessem que ir apertando um parafuso e fazendo com que o crânio dela fosse expandido. E aí era uma forma lúdica que ele achou para conseguir tornar esse momento um pouco menos pesado para a filha dele, né? Inclusive, eu achei muito legal ele ter falado isso, porque existe uma técnica chamada brinquedo terapêutico, que eu ensino ela, eu usava bastante no hospital, né? Eu era enfermeira, usava bastante no hospital. E aí eu ensino essa técnica no curso que eu tenho, que é Comunicação que Educa, que fala muito sobre comunicação com a criança, em todas as idades, mesmo adolescentes. E essa é uma das técnicas que eu ensino que ajuda muito na comunicação, principalmente com crianças um pouco menores, que a parte verbal ainda fica um pouco mais difícil. E aí então eles fizeram a cirurgia e deu tudo certo ali com eles. Eu queria falar um pouquinho aqui sobre o pós-cirúrgico desse procedimento, que é onde surgem muitas dúvidas. O pós-cirúrgico ele é feito numa UTI logo de início, porque é um procedimento bem invasivo, mesmo que não mexa no cérebro, mas a criança tem que passar por uma cirurgia grande. Então é feito na UTI, mas que em algumas horas a criança tende a acordar. E algumas dúvidas que as mães que amamentam principalmente têm é se elas vão poder amamentar o bebê assim que ele acorda. O bebê, se ele acordar, ele estiver bem acordado, não estiver com risco de engasgar, não estiver com nenhum reflexo de vômito, ele pode sim ser amamentado. Se ele mama fórmula, ele também pode ingerir a fórmula, não tem nenhum problema. E aí também um receio que os pais têm é sobre como apoiar a cabeça, né? Fica com um pouco de medo. E aí como tem algumas placas que são colocadas, alguns dispositivos ali, algumas pessoas ficam com medo. Será que eu posso apoiar? Em relação aos dispositivos, não tem nenhum problema, eles são bem fixos. O cuidado que tem que se ter é com a incisão cirúrgica, onde foi cortado, para não apoiar ali, pelo risco de infecção, de inflamação, de abrir o corte. Então é só mais esse cuidado que tem que se ter. Mas em relação aos dispositivos, eles são bem fixos. E aí, depois de passado esse período de cirurgia, de recuperação da cirurgia, de retirada dos dispositivos, a criança fica totalmente bem e vai crescer tranquila.
E não vai ter mais esses riscos que causariam aí por conta do crânio não conseguir acompanhar o crescimento do cérebro. Então é isso, gente. Eu não queria me prolongar muito, eu queria focar bem em algumas dúvidas que algumas pessoas têm em relação à cranioestenose e ao procedimento em si, mas a partir do momento que é feito um diagnóstico rápido, que é feito um procedimento rápido, a recuperação também acontece de uma forma tranquila e a criança fica bem aí depois e vai crescer sem nenhum outro problema.